Olá, eu sou Noemi Carneiro e você está no canal Amor à Palavra e hoje partiremos para o último estudo dessa série que fizemos da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Ao estudarmos esta carta, nós encontramos um vasto número de assuntos, tesouros preciosos para a nossa vida espiritual. Vimos a respeito da salvação, da justificação, vimos a respeito do amor grandioso de Deus para conosco e como também nós devemos amar os nossos semelhantes. E agora, nesse último capítulo, veremos Paulo fazendo uma saudação pessoal e também fazendo os últimos conselhos para essa igreja que ele sonhava tanto conhecer. Então, ele faz algumas saudações pessoais. E nesta lista de saudações, que vai do versículo 1 até o versículo 16, que eu vou dispensar essa leitura hoje, você pode ler e conferir comigo, você vai verificar que tem ali mencionado 26 pessoas, é a lista maior, digamos assim, que a Bíblia tem de saudação. Um terço dessas 26 pessoas é de mulheres. Mulheres que fizeram parte da vida do apóstolo Paulo, que o ajudaram tremendamente no seu ministério. E ele cita essas mulheres, cita seus amigos, todos aqueles que foram cooperadores dele no evangelho. E nós vamos ler então agora, a partir do verso de número 17, que diz assim: vai falar a respeito das admoestações que ele tem agora para fazer para aquela igreja. Então diz assim: rogo-vos, verso 17, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, tá? Note bem essas pessoas e que estão em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. O meu conselho é: afaste-se dessas pessoas, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim eles servem ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, daqueles que são frágeis, daqueles que estão desapercebidos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Olha essa lição, nos convidando aquele povo e nos convidando também a agirmos com sabedoria para o bem e com simplicidade para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor seja convosco. Então, Paulo aqui chamou a atenção dos irmãos para que eles tivessem discernimento entre aqueles que poderiam causar escândalos, divisões, aqueles que estavam se opondo às doutrinas verdadeiras ensinadas pelo apóstolo Paulo, doutrinas falando a respeito do evangelho do Senhor Jesus, seu ministério. Paulo falou aqui que esses irmãos, embora eles fizessem parte daquele grupo da igreja lá, mas que eles não eram de forma alguma servos de Cristo pelas suas atitudes. Paulo está dizendo aqui que eles servem o ventre, ou seja, eles servem as suas próprias vontades. Eles falam palavras brandas para seduzir aquelas pessoas que estavam, digamos assim, sem discernimento, né, daquilo que eles estavam ali para enganar os irmãos. Que esses irmãos eram aqueles que não estavam de vigia, digamos assim, não estavam atentos, buscando discernimento daquilo que eles falavam que era ensinado. Então, Paulo reconheceu assim, ó, que a obediência dos irmãos em Roma era boa, eles estavam atentos à palavra. Por isso que ele chamou essas pessoas para serem sábias, né, para o bem e simples para o mal. Paulo conforta todos aqueles irmãos. Paulo traz para aquela igreja a esperança de que muito em breve Deus, o nosso poderoso Deus, esmagaria Satanás debaixo dos pés deles. Por quê?
porque tudo aquilo que estava acontecendo, todas aquelas contendas, divisões, né, era causado por Satanás. Satanás que estava usando a vida de alguns irmãos ali no meio para causar divisão. Então ele diz assim, que Deus reagiria, sabe, fazendo o quê? Repreendendo Satanás e colocando Satanás debaixo dos pés deles. Aquilo tudo ia acabar. E ele fala a respeito do juízo de Deus, de que está preparando, o juízo de Deus está preparado para essas pessoas, mas também está preparado para Satanás, para os seus anjos e para os seus seguidores. E agora, a partir do verso número 21 até o 24, ele faz as saudações àqueles companheiros. Quem eram esses agora? Eram aqueles que foram companheiros de ministério, que o ajudaram na pregação da palavra. E ele cita aqui, e nós podemos ver aqui Timóteo, que foi o seu grande companheiro nas viagens. E ele cita o nome de Tércio também, que foi o secretário dele. Paulo ditou, Tércio escreveu, e a irmã Febe, lá no começo, é que levou provavelmente essa carta, né? E aí ele termina dizendo, a graça do nosso Senhor seja com todos vós. E depois agora, Paulo vai lá, nós vamos lá para o verso 25 e vamos ver a finalização dessa carta. E como o apóstolo Paulo termina essa carta? Ele termina com uma doxologia, ou seja, ele termina com uma exaltação, uma glorificação ao nome do nosso grande Deus. E olha, gente, que versículo maravilhoso, que versículos maravilhosos esses de 25 a 27. Vou ler para vocês. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Paulo termina com essa doxologia, é uma forma maravilhosa, majestosa de louvar e de glorificar a esse grande Deus por tão grande obra, obra da salvação. E ele exalta a Deus e reconhece o seu poder. E para a confirmação da pregação do Evangelho de Jesus entre os irmãos, entre os gentios. E ele diz assim que essa palavra que antes foi guardada por Deus, mas agora com a vinda de Jesus, ela foi revelada e ela foi confirmada pelas profecias do Velho Testamento. E a morte de Jesus na cruz do Calvário trouxe redenção, libertação de vida a todos aqueles que creem. Foram alcançados os gentios, você foi alcançado, eu fui alcançado. Olha, Paulo reconheceu a grande sabedoria do plano perfeito de Deus. E ele deu glórias a esse Deus por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Foi ele quem operou o plano perfeito da salvação em nosso coração. Por isso ele louva, ele exalta, e por isso você também deve glorificar o nome de Deus, porque ele te salvou, porque ele te escolheu, porque ele te justificou, porque ele vai levar você para o céu. E a minha oração é que ele possa guardar essa palavra em nosso coração, de tal maneira que ela se torne vida prática na nossa vida, no nosso dia a dia, para que o nome de Jesus seja glorificado nas nossas vidas. E o meu desejo é que Deus abençoe ricamente sua vida, abençoe abundantemente aqueles que nos acompanharam no estudo dessa carta maravilhosa. Leia e releia a carta do apóstolo Paulo
aos romanos, que ela faça parte da sua vida. Deus te abençoe.